Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, e olha, hoje é fantástica mesmo, sempre trazendo até vocês temas relevantes que colaboram com a elevação espiritual do ser humano, né? Todos esses grandes assuntos, muitos dos quais não chegam todo dia à mídia, mas o nosso compromisso aqui no canal Realidade Fantástica é estar trazendo todos esses grandes temas do esoterismo, do ocultismo, da espiritualidade, das paraciências, colaborando para o engrandecimento aí do globo. E hoje nós temos uma pessoa super especial que vai falar, sabe o quê? Sobre o quê? Sobre a gnoses de João, os evangelhos apócrifos, essa figura tão interessante, né? São João, o discípulo que Jesus amava, né? Parece que existe todo um contexto gnóstico, esotérico envolvendo essa figura, e nós temos o prazer de receber hoje a Alaia Dúlios, que é tradutora e mestre em filosofia antiga pela Universidade de Brasília, especializada em neoplatonismo e gnosticismo, olha aí, criadora do canal Viveca no YouTube, e ela se dedica, né, tem como missão tornar a gnosis cristã mais conhecida, e sobretudo os apócrifos, os famosos apócrifos da Bíblia. Então nós vamos conversar com ela é autora também de um livro sensacional, na verdade coautora, né, que é a Gnoses de João, o apócrifo, o hino e a cruz de luz do essênio gnóstico Yohanan. Então vamos descobrir juntos aí todos esses segredos com a Alaia. Tudo bem com você, Alaia? Tudo bem, Jamil. Muito obrigada pelo convite. Eu queria te agradecer tanto a honra de estar aqui no seu canal. O Realidade Fantástica é um canal muito acessado aqui no YouTube, que eu acompanho também, gosto muito do seu trabalho, principalmente da divulgação do esoterismo ocidental, da teosofia, que você faz um belo trabalho aqui. Então, obrigado, te agradeço. Alaia. A gente é que fica feliz aí com a sua audiência, né? O que a gente chama de audiência super qualificada. Aproveitando também para agradecer ao nosso querido irmão Mansur, que foi quem fez a ponte com a Alaia. O Mansur esteve recentemente com a gente, né? E eu queria começar, Alaia, né? Bom, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você que está aí nos assistindo, não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o teu joinha, né? Deixa o like, que isso é importante, vocês não sabem a diferença que faz para o canal. E escreve aí o que você vai achar da entrevista. Alaia, antes de qualquer coisa, né? Vamos começar com uma coisa bem peculiar, com o seu nome. Qual que é o significado do seu nome, que eu achei tão bonito e é tão singular, né? Obrigada. Eu gosto de puxar o significado do meu nome para o sentido neoplatônico, na verdade. Quando eu era criança, meus pais me explicavam que meu nome significa alma do mundo, que é um conceito do neoplatonismo, mas, na verdade, meu pai tirou daquele livro que você até tem um vídeo aqui no seu canal, A Voz do Silêncio, né? A Alaia presente em todos os seres, né? A consciência universal presente em todos os seres. É um termo do sânscrito do budismo, né? Eu fico muito honrada. É um peso muito grande carregar um nome assim. Com certeza, e não é para menos. Bom, Alaia, vamos falar então aí, antes de qualquer coisa, né? Vamos iniciar indo das primícias, né? Gnosticismo, né? Você que é uma especialista aí no termo, né? O gnosticismo cristão, visto pela ala teológica da igreja como uma heresia, já por pesquisadores, ao contrário, como o cristianismo original, o que vem a ser o gnosticismo? O gnosticismo, Jamil, e para quem estiver assistindo, é um termo muito complicado da gente definir mesmo, né? Eu vou tentar dar só uma simplificada para ficar compreensível, porque há duas formas de entender o gnosticismo, né? A gnose como aquele conhecimento que desperta, que leva a uma libertação, o conhecimento da realidade como ela é. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que as tradições orientais também têm uma gnose, né? Quando a gente fala na Índia em Dhyana Yoga, de Patanjali, ou quando na Vedanta a gente fala de conhecer a realidade última, de Parabrahma, é um conhecimento da realidade, né? Isso pode ser interpretado como uma gnose, mas especificamente, que é o nicho que eu estudo mais, que é esse gnosticismo que surgiu ali entre o primeiro século AC e o terceiro, quarto século DC, ali na região da Palestina, do Egito, da Turquia, que é um movimento filosófico, heterogêneo e muito ligado a um cristianismo esotérico. Na verdade, no meu ponto de vista, ele é a origem do cristianismo, né? O que Jesus ensinou, a meu ver, é a gnose cristã. E que depois isso foi se dividindo em vários grupos e deu origem à Igreja Romana e outras igrejas, mas os gnósticos, originalmente, eles têm muita relação
com as tradições da mística judaica, né? Do Zohar, do Rabino Akiba, dos essênios, e aí a gente vai dizer que esses são os gnósticos setianos. Depois, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não ficar confuso, mas depois a gente vai ter o grupo de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, como uma escola interna de iniciados, onde ele vai passar o que a gente encontra no Evangelho de Mateus, que é esses mistérios do reino dos céus, né? Que quando os discípulos perguntam, né, por que fala em parábolas, mestre? Ele fala, ao povo eu falo em parábolas, mas a vós eu vou ensinar os mistérios do reino dos céus. Então, a gente entende academicamente, inclusive, que esses apócrifos cristãos, que foram grandes descobertas no Egito, agora no início do século XX, eles trazem justamente esse conteúdo mais filosófico, mais mistérico da tradição cristã, né? Mais ligado aos mistérios egípcios, com toques de platonismo, de estoicismo, mas trazendo um ensinamento esotérico de Jesus. E aí esse seria o gnosticismo cristão e suas decorrências. Sem dúvida, isso é fascinante, até porque mostra o Mestre Jesus sob uma nova luz, não como alguém que rompeu com o passado, mas alguém que perpetua a tradição esotérica, né? Ele se insere num contexto esotérico. Você lembrou bem, né? A própria tradição mosaica e anterior ainda, né? Todas as grandes correntes. Essa questão você tocou aí dos essênios, né, que se popularizaram com a questão das descobertas dos manuscritos e outros textos apócrifos. Qual que foi o impacto dessas descobertas, Alaia, né, para esse novo entendimento do chamado cristianismo esotérico? A descoberta dos essênios é uma descoberta à parte das descobertas dos chamados evangelhos gnósticos, né, que nem sempre a gente pode botar na caixa de gnosticismo, porque nessa descoberta de Nag Hammadi existem trechos da República de Platão, por exemplo, ou do Corpus Hermeticum, então é uma biblioteca muito rica. Mas no caso da descoberta do Mar Morto, dos essênios, foi ali na mesma época, foram 3 anos de diferença entre uma descoberta e outra, né? Uma lá em Qumran, perto de Jerusalém, e outra no Egito. Mas essa dos essênios é muito interessante para o meu tema do gnosticismo, porque traz à luz um material de uma filosofia judaica muito rica, né? São originais do Velho Testamento junto com muitos outros apócrifos, e a gente vê uma comunidade tratando de termos que vão aparecer na mesma linguagem, no mesmo estilo, lá no Evangelho de João, né? Que esse livro que a gente publicou com a editora Garbalux, eu e o Alberto Brum, a gente publicou esse livro, né, que você comentou aqui no início, ele fala justamente de uma interpretação de como João traz essa linguagem dos essênios e como o discípulo João, ele estava inserido nessa tradição de Qumran, dos essênios, da linguagem dos filhos da luz, da guerra entre a luz e as trevas, né, a questão do falso espírito e o espírito da verdade, tudo isso vai aparecer no prólogo do Evangelho de João. Quando a gente tira um pouco a linguagem que foi muito cunhada pelas igrejas e começa a ver o Evangelho de João como um tratado metafísico e filosófico sobre o Logos divino, fica um pouco mais interessante, a meu ver, né? A gente encontra um Jesus mais mestre, mais filósofo, mais sábio e menos simplesmente alguém que você precisa aceitar e seguir. Para mim, isso toca mais. Com certeza, Alaia. Nessa conjuntura, né, que a gente tem o privilégio de descobrir com você, vamos falar um pouquinho, né, do apóstolo João e do João gnóstico, né? Antes de a gente entrar propriamente nos textos, o que você pode revelar para a gente? Até porque é evidente para todo aquele que se dedica a estudar a Bíblia, dos evangelhos do Novo Testamento, dele é muito peculiar. Se diz, inclusive, o evangelho mais esotérico, porque ele tem aquele prólogo fantástico, né? No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, gostaria que você começasse falando desse João, né? No que ele se destaca nessa conjuntura que você nos apresenta? O João é um discípulo que chama muita atenção, né? Dentre Madalena e outros também que são muito usados pelos textos gnósticos, mas como você diz, o João ele é diferente dos sinóticos, né? Ele tem um caráter mais filosófico, ele se aproxima muito do que a gente encontra nas tradições platônicas, a visão sobre o Logos, sobre o demiurgo, né? Que depois é traduzido por palavra e verbo, mas é muito bonito quando a gente começa a estudar
nesse sentido que a própria teosofia às vezes traz, né, entender a tradição detrás do ensinamento, né, a sabedoria, a verdade de trás do ensinamento, porque aí quando a gente vai ler um pouco lá de Filon Judeu falando do Logos, e aí depois você lê o prólogo do Evangelho de João e você fala, nossa, como é parecido, né, não é uma coisa distinta da sabedoria daquela época. E João é um dos discípulos mais gnósticos, né, é um dos textos mais gnósticos que a gente encontra no Novo Testamento, justamente porque ele traz essa visão esotérica, e quem estuda esoterismo cristão, é uma ideia que a gente apresenta aqui no livro, né, que na verdade João é um nome iniciático da tradição dos Johannes, né, como João Batista, ou Oanes, como homem-peixe, que vem lá da Babilônia, uma tradição de batistas, que vem da tradição dos profetas, Ezequiel, Elias, né? Então a gente insere primeiro João numa tradição espiritual, e dessa tradição batista que passa pelos essênios, né? Mas a gente entende que João é um nome iniciático dele. E qual foi a grande iniciação de João? Aqui é narrada no Evangelho de João, que Lázaro é iniciado pelo mestre após 3 dias, Jesus como um hierofante que renasce Lázaro da caverna, e ele recebe o nome João. E isso é uma das ideias que a gente trabalha no livro, mostrando que, na verdade, João é um grande iniciado que traz essa tradição esotérica e filosófica, né? E quando ele fala lá no Evangelho de João, ele está falando, na verdade, de metafísica, ele está falando do princípio cosmológico, metafísico do universo, do grande Theos, né? A divindade, que é una e se manifesta e como um raio de luz que vem ao mundo, e esse raio de luz é o Logos, que é o próprio Theos em nós, né? Nos gnósticos trabalham muito essa questão de que o reino de Deus está em nós, que a centelha divina está em nós, como uma semente de despertar espiritual, e, portanto, não é algo externo a nós. E eu acho que João trabalha muito bem essa questão. E aí, quando a gente vai pegar o João gnóstico nos apócrifos, vai ficando cada vez mais claro esse tom gnóstico, essênio do João. Isso é sensacional. Para mim é empolgante. Sensacional, eu estou fascinado, e tenho certeza que você que está aí em casa está fascinado comigo, né? Você já parou para pensar que João talvez faça parte, como ela disse, né, de uma tradição de Johanans, né? Ele representa uma tradição, até pelo próprio nome. Essa questão do renascimento de Lázaro, quem sabe, é um discurso iniciático, não necessariamente literal, é a iniciação, a pessoa que sai da caverna, que é chamada à vida pelo hierofante Jesus. Olha que coisa sensacional. E nesse contexto, Alaia, nós poderíamos dizer que existe um evangelho apócrifo de João, ou o evangelho de João, que está na Bíblia, ele em si já tem as chaves iniciáticas? O Evangelho de João, ele é riquíssimo se a gente consegue ler ele separando aquilo que foi editado, né? Eu tenho essa visão de que o Evangelho de João, assim como todo o Novo Testamento, ele passou por traduções, edições e acréscimos. Mas, por exemplo, quando a gente pega na edição da Paulus, da Bíblia de Jerusalém, inclusive voltando a uma questão que você me fez sobre como a descoberta dos manuscritos do Mar Morto revolucionou a visão do cristianismo, isso foi uma das coisas que aconteceu, porque algumas das pessoas que trabalharam na descoberta dos essênios, lá em Qumran, com os manuscritos do Mar Morto, revisaram toda a Bíblia e fizeram uma nova edição da Bíblia por base do que eles tinham nessa nova descoberta. Então, é muito interessante, por exemplo, essa edição que eu gosto da Bíblia da Paulus, justamente porque na Bíblia de Jerusalém eles colocam notas de rodapé mostrando como aquele texto do Novo Testamento dialoga com ideias essênias, ideias de Qumran. E aí isso a gente encontra no Evangelho de João. Quando a gente vai ler o Evangelho de João na Bíblia de Jerusalém, dá para perceber que existe um texto que está em verso e um texto que está em prosa. Se você pula o texto em prosa e lê só o inverso, você tem um poema gnóstico. Olha que interessante. E que muda o tom. Mas sim, também existe um evangelho apócrifo de João. Então a gente tem o Evangelho de João no Novo Testamento, que tem um tom muito gnóstico essênio, mas existe um evangelho apócrifo de João. E de todos os evangelhos apócrifos descobertos, inclusive eu aproveito para incentivar quem estiver nos assistindo a comentar aqui, porque eu sempre gosto de saber quem já ouviu falar sobre os apócrifos e onde ouviu falar, porque eu sei que algumas pessoas conhecem essa ideia dos evangelhos apócrifos a partir do Código da Vinci, viu lá o Estigmata, que fala do Evangelho de Tomé,
mas vocês sabiam, né, que existem muitos outros evangelhos apócrifos atribuídos a vários discípulos, inclusive o evangelho de Maria Madalena. Mas, dentre todos esses, né, são mais de 48 textos descobertos no Egito, o evangelho de João, apócrifo, é um dos mais importantes de todos. Por quê? Porque ele é o único que tem 4 cópias. São 13 códices de livro enrolados em couro, são códices mesmo, livros de couro encadernados, muito, muito interessante essa descoberta, e desses 13 livros, 2 deles contêm cópias inteiras do Apócrifo de João, que não é o Evangelho, é o Apócrifo. E é um texto muito longo, e dos textos que falam da cosmologia gnóstica, do mito de criação gnóstico, que vai ser bem diferente do mito do Gênesis da Bíblia, o Apócrifo de João é o mais completo de todos. Ele vai lá desde do uno, do Deus inefável e desconhecido, que é a grande vida una, a unidade que abrange toda a existência, à medida que vai se manifestando e se derramando com o Logos, os seres celestes, os éons celestes, as esferas do pleroma, toda uma cosmogonia, uma mitologia, né, gnóstica, até o demiurgo que cria a humanidade, como a humanidade recebe a mente, como surge Eva, como a intuição espiritual que precisa despertar Adão do esquecimento, e aí como a alma depois se salva. Então ele vai do início ao fim. O Apócrifo de João é um texto riquíssimo em filosofia e ele é muito completo. Então é por isso que a gente quis justamente traduzir ele para trazer em português, porque é um daqueles textos de filosofia esotérica, de metafísica, que vale a pena a gente ler. É um texto gnóstico muito rico. Agora, Alaia, me diga uma coisa, a gente sabe, claro, você acabou de nos dizer, existem dezenas de apócrifos, né? Lembrando que Bíblia é uma coleção de livros, né? E uma coleção Sim. que foi editada, né? Muita coisa foi deixada de fora, outra coisa foi, digamos que oficialmente reconhecida, mas nós temos um contexto maior. Agora, você conseguiria estabelecer alguma ligação entre o gnosticismo, em especial o gnosticismo de Yohanan, né, o de João, com a Cabalá judaica? Porque você se refere muito à tradição mosaica e etc., e a Cabalá é a tradição esotérica. Dos judeus, segundo alguns, Jesus teria sido iniciado na mesma também, ou não? O que você tem a nos dizer sobre isso? Eu concordo com você, eu tento a seguir pela mesma linha de pensamento que você. A gente encontra, assim, no Apócrifo de João, alguns elementos que são claras influências da Cabalá ou da mística judaica, né? A gente tem, na tradição judaica, desculpa, eu não sei se você já tem algum vídeo aqui no seu canal tratando disso exatamente, mas deve ter, senão ficou a ideia. Tratando das Recalot ou das Merkavá, aquela ideia da construção da carruagem celestial que nos leva aos palácios, né? Na tradição gnóstica, existe a ideia dos céus, que são portais que precisam ser passados e vão subindo em direção ao pleroma como um palácio celestial também. E também toda uma angiologia, os seres, né, que na doutrina secreta, né, vão ser chamados de Jian Shohans e outros, né, mas no gnosticismo são os arcontes e os éons e as luzes e os poderes, os daimones. Tudo isso existe dentro do gnosticismo, então existe uma clara troca filosófica, um sincretismo, aí, uma influência, provavelmente de Jesus como alguém que recebeu essa tradição, de alguém que era mestre nessa tradição, mas também traz um ensinamento revisado, renovado, né? Então ele usa os elementos de tradições que já existem e traz um ensinamento revisado, do meu ponto de vista, mas há sim forte influência da Cabala no gnosticismo e do platonismo, são as duas mais fortes influências. Inclusive, parece, depois a igreja tentou separar um pouco isso, né? A igreja ela falou, não, a gente não tem nada a ver com isso. E os gnósticos insistiram um pouco, isso gerou uns probleminhas naquela época. Probleminhas e problemões, né? Mas é interessante que, salvo engano, o próprio Jesus, pelo menos o Jesus bíblico, ele deixa claro isso. Quando ele fala, né, para os doutores do Sinédrio, ele falou, eu não vim romper com os profetas, eu vim confirmá-los, né? Sois vós que, né, não entraram dentro do santuário, né? Vocês mesmos não entraram e querem fazer os outros entrarem. Então ele veio meio que dar uma renovada, uma oxigenada, né? Uma purificada. E outra... Você quer falar? Não, pode falar. E outra coisa que eu achei interessante é que essa visão esotérica do cristianismo, do gnosticismo, ela está
par e passo com aquela concepção de divindade esotérica que me parece universal, que é Deus dentro de nós, né? O reino dos céus dentro de nós, que o hinduísmo vai trabalhar bastante, né? De você achar dentro de você pela meditação, o próprio budismo, né? Embora não conceba um criador antropomórfico, né? Mas fala muito da mente de clara luz, da bodhisattva, né? Que está dentro de você, já é uma condição inerente. E isso, pelo que você falou, é gnosticismo. Porque não tem como ser muito diferente quando a tradição está ligada a essa verdade universal, né? Então, da mesma forma que a gente fala de natureza Buda, como você citou, ou do Atman na Vedanta, existe a natureza Cristo, ou a centelha divina. E aí os gnósticos vão diferenciar Jesus de Cristo, né? Jesus como um mestre, um Mahatma, um hierofante dos mistérios, mas Jesus se torna um Cristo, assim como Siddhartha se torna um Buda. E aí que Jesus vai instigar os discípulos a se tornarem como ele. E aí a gente tem nas cartas paulinas, por exemplo, a ideia de que Cristo em vós é a esperança de glória. Qual glória? A glória da alma, de se libertar das prisões desse mundo, né? Então é o Cristo dentro de nós, o reino de Deus em nós que tem que ser buscado e despertado, né? E aí isso dá um problema político, inclusive, com os gnósticos, porque os gnósticos vão enfatizar tanto essa questão da autorresponsabilidade espiritual e de que não há nada externo que precisa ser buscado, né? Porque o que está em cima é como o que está embaixo, então o reino está dentro de nós, que eles não vão passar a rejeitar autoridades físicas, né, autoridades políticas, então eles não vão se importar em obedecer a um bispo ou um papa, porque o que importa é buscar o Cristo dentro de si mesmo. Isso dá um probleminha para eles. Isso é maravilhoso, né? Como isso é inspirador e como o cristianismo do Mestre Jesus, né, do Cristo em nós, ele aparece com outro sabor, né, um outro aroma, né? É um aroma assim até mais sagrado, que é maravilhoso que a gente vai descobrindo tudo isso. Leva uma prática espiritual mesmo, né? De despertar espiritual, e não só algo que a gente precisa acreditar e aceitar e obedecer. Então eu vejo esse cristianismo esotérico e gnóstico como algo muito mais rico de sabedoria e muito mais instigante para a nossa alma, né? Com certeza. E eu vejo aqui também, né, no subtítulo do livro que você escreveu, né, com a autoria com o nosso querido Alberto Brum, um grande abraço para ele, A Cruz de Luz, A Cruz de Luz de Yohanan. O que vem a ser isso? Sim, aqui no subtítulo a gente tem o hino e a cruz de luz, né? São dois textinhos bem curtos que nós traduzimos e trouxemos, inclusive, os comentários do George Mead, que é um teosofista que foi secretário pessoal da Blavatsky, mas existem outros capítulos também. Mas esses dois textinhos, eles são parte de um texto apócrifo chamado Atos de João, mas esses dois textinhos são muito ricos em significado esotérico, né? O hino de Jesus é um texto que relata um rito gnóstico, um rito que Jesus teria efetuado, né, junto a seus discípulos do círculo mais interno, como uma dança, um ritual mesmo, em que cada um precisa estar num ponto cardeal, e Jesus faz invocações a Iaô, o pai, Barbelô, a mãe, e o Logos, o Cristo, como filho, né? Então é um texto invocativo, de uma dança circular, uma coisa muito bonita e inspiradora, é uma invocação. E a Cruz de Luz é um texto que narra como João, depois da morte de Jesus, tem uma visão de Jesus como um corpo de luz, não Jesus físico, né? Não foi um corpo morto que levantou da tumba, mas um corpo de luz que aparece para João e traz uma instrução de que, como na verdade a verdadeira crucificação é a crucificação do ego na matéria e o despertar do Cristo interior, que transcende os limites desse demiurgo que é a ignorância que nos aprisiona. Então esse símbolo da cruz é a prisão da ignorância que precisa ser transcendida. E aí existe um ensinamento dentro dessa revelação da cruz de luz, e bate muito com outro texto apócrifo, chamado o Evangelho de Filipe, onde é dito que a gente precisa alcançar a ressurreição em vida. Olha que diferente, né? Não é morrer para nos salvar. Nós precisamos, em vida, alcançar o estado de ressurreição espiritual. E vai ter muito a ver com esse texto da cruz de luz. Então, é um conteúdo muito rico. Sensacional, e transformador, né? Porque não é só um texto de interesse acadêmico, é um texto iniciático, né? Nós estamos falando de um conteúdo, né, esotérico, talvez aquele conteúdo que o próprio Mestre Jesus transmitiu iniciaticamente.
né, aos seus apóstolos. E aí João redigiu. Sensacional. Bom, vamos falar desse livro maravilhoso, Alaia, né, que você, junto com o Alberto Brum, estão publicando, né, a Gnoses de João, o Apócrifo, o Hino e a Cruz de Luz do Essênio Gnóstico Yohanan. Como é que as pessoas conseguem? Tem alguma coisa a mais sobre o livro? Você já adiantou bastante que você gostaria de destacar. Eu falei bastante. Está aparecendo para todos aí em destaque o livro, né? Tá. Esse livro você consegue comprar em todo o Brasil pelo site da editora. A editora é Garbalux, está embaixo aí o símbolozinho escrito. Depois você coloca essa ideia. Com certeza. Tá a editora Garbalux entrega para todo o Brasil. A editora Garbalux é uma editora pequena, é um projeto do nosso grupo de estudo, que a gente mantém há mais de 20 anos esse grupo. É um grupo pequeno de pessoas que se dedicam a estudar essas tradições espirituais, e nós fomos gerando muitas traduções e muitos estudos falando, bom, vamos publicar isso para que mais pessoas possam ter acesso, né? Então, são livros a preços bem acessíveis, né? Entrega todo o Brasil, e cada livro que as pessoas compram, a gente consegue publicar os próximos que estão sempre sendo produzidos, né? Já tem 2 indo para a gráfica mês que vem. Então, é um livro que eu tive muita alegria de fazer ele, né, Jamil? Porque foi parte do meu tema de mestrado, foi trabalhar justamente com o Apócrifo de João. E aí eu peguei um pouco daquela tradução que eu já tinha feito e falei, vamos agora trabalhar com o Apócrifo inteiro, né? Já que é um texto de tanta riqueza espiritual, eu gostaria que mais pessoas pudessem ter acesso a ele. Então esse é um pouco do espírito de eu ter criado também um canal no YouTube, assim como você, poder trazer mais isso para o público, né? Como um material de qualidade mesmo, um material que vai direto nas fontes, no ensinamento original, e que a pessoa pode ler por ela mesma para tirar as próprias conclusões. Maravilhoso. Eu quero aproveitar, convidar. Bom, pessoal, vocês estão convocados, não é nem convidados, convocados a conhecer a editora Garbalux, tá? Tá aparecendo aí o endereço para você. Veja todo esse material maravilhoso que eles estão trazendo. São tesouros, na verdade, que a gente não pode deixar de conhecer, pessoal. E o canal da Laia, né? O Viveco no YouTube. Vamos apoiar, vamos nos inscrever lá, porque eu sempre digo, essas pessoas e esses conhecimentos não podem ficar escondidos. Já foi feita uma tentativa milenar de abafar, de esconder todo esse tipo de conhecimento que liberta o ser humano, né? Cristo Muito falou obrigada. muitas vezes, né, da sabedoria que liberta, que torna o homem livre. Por quê? Porque faz você se descobrir como geração divina, né? Parte da própria divindade, não uma outra substância. Você sabe, a Laia, que conversando com um clérigo cristão uma vez, ele falou, não, Jamil, veja bem, Deus é Deus, você é outra substância, e Jesus é Jesus, você nunca vai atingir o grau de Jesus. E é justamente o contrário disso que o cristianismo esotérico e primitivo nos traz, né? Sim, é como esse quadro aí atrás de você, desculpa reparar, mas tem um belo quadro atrás de você, né? Que é o Santo Grau e a descida do Espírito, né? E existe essa ideia de Espírito Santo no gnosticismo, sabe? Mas o Espírito Santo, ele é masculino feminino. Ele é o pai e mãe lá da doutrina secreta. Ele é o útero universal que contém todas as verdades e traz a luz que vem ao mundo, né? Então, a gente ter acesso a isso faz muita diferença. Você comentou sobre como por muito tempo, esse acesso foi dificultado, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade única hoje de ter em português, né, acesso a tudo isso, né? No ano 367, desculpa, eu gosto muito de datas, no ano 367, um bispo chamado Atanásio de Alexandria tentou proibir, conseguiu proibir esses textos gnósticos de existirem, porque esses textos não são textos que alguém inventou depois, né? São textos do século I, do século II, que circulavam em grego, em copto naquela região. E aí o bispo tenta proibir, e graças a monges do deserto, lá do mosteiro de São Pacômio, no Egito, aqueles monges do deserto, que tem muitas práticas de contemplação e meditação, são eles que salvam e colocam em jarros e escondem nas cavernas. E aí hoje a gente pode pegar e reler isso. Então eu acho que é uma oportunidade única. Sem dúvida, um privilégio para todos nós. Então, pessoal, olha lá, né? O livro está aí sendo destacado novamente, você já pode adquirir. Com certeza vai ser uma descoberta e uma transformação. Laia, eu quero te agradecer do fundo do coração. Essa é a primeira de muitas vezes, se você aceitar, que gostaríamos que você viesse ao programa para nos ajudar, nos iluminar, né? Passar um pouquinho, né? Estamos falando de cristianismo, então repartir o pão, né? Do conhecimento, da sabedoria.
Fico muito feliz que você tenha aceito e te agradeço demais por essa preciosidade que você nos trouxe. Eu que agradeço pela sua abertura, seu trabalho fantástico, de uma realidade fantástica. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz mesmo de estar aqui falando com você. Acho Perfeito. que nosso trabalho tem só a somar, né? Nesse mundo de desinformação, a gente trazer um pouquinho de luz e de fontes para as pessoas. Com certeza, como eu gosto de dizer, vamos juntos, né? Seus contatos estão aparecendo aí, imagino que de repente as pessoas possam escrever para você, te convidar para palestras, para cursos, enfim, né? Trocar figurinha com você, né? Todos os contatos, escreve lá para a Laia, vamos aprofundar tudo isso e até o nosso próximo encontro, né, Laia? Vamos já deixar meio que universalmente marcado isso. Vamos deixar, vou divulgar lá para os meus contatos também. Muito obrigada. Perfeito. E a vocês todos que nos acompanharam, olha, escreve aí o que você achou da entrevista. Eu já estou fascinado aqui, né? Deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não for. Lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.